Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo do Brasil. Eu sou o professor Alex, este é o módulo 8, Conhecendo os Artigos de Fé, e esta é a nossa 19ª videoaula, Cremos no Espírito Santo, parte 5. Nós estivemos nas videoaulas passadas examinando a obra do Espírito Santo na regeneração do pecador. Nesta videoaula, nós adentraremos em mais uma parte das Sagradas Escrituras que trata sobre a obra do Espírito Santo no arrependimento. No artigo 7º de nossa declaração diz: cremos na missão soberana e espiritual do Espírito Santo no arrependimento dos genuínos cristãos. Mas nós analisaremos, diga-se de passagem, o arrependimento, a obra do Espírito Santo no arrependimento, juntamente com o que vimos a respeito da obra dele na regeneração, porque os dois estão intrinsecamente unidos, certo? Os dois estão intrinsecamente unidos. Não se pode separar a obra do Espírito Santo no arrependimento dos genuínos cristãos da obra da regeneração nos genuínos cristãos. Por isso, inclusive, nosso 7º artigo da Declaração de Fé, elas aparecem juntas. Mas antes que possamos começar essa análise, eu quero, juntamente com vocês, que definirmos o que é que vem a ser arrependimento. E para isso eu quero recorrer aqui ao breve catecismo de Westminster, que define arrependimento como sendo uma graça salvadora, pelo qual o pecador, tendo uma verdadeira consciência de seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de aversão pelos seus pecados, os abandona e volta para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Eu creio firmemente que temos uma excelente definição de arrependimento aqui. A começar porque arrependimento, ele não pode ser visto apenas como tristeza pelo pecado, porque se fosse assim, nós teríamos que admitir um número incontável de pessoas, mesmo não salvas, entre esses, né? Pessoas que se arrependem das coisas erradas que fazem, das escolhas erradas que fazem, os pecados, alguns grotescos, outros nem tanto, mas as quais levam essas pessoas a se sentirem mal. Então, arrependimento não pode ser restrito ou limitado apenas a isso. O verdadeiro arrependimento, fora a tristeza pelo pecado, deve ser acompanhada de uma aversão pelos pecados. Isto é, uma espécie de repulsa pelos pecados, levando o indivíduo a abandonar seus pecados e se voltar para o Senhor, disposto a lhe obedecer. Inclusive, conta-se uma história de um pastor, o qual fora pregar numa escola bíblica infantil, né? Uma escola bíblica para crianças, e o tema daquela aula, daquela exposição, era arrependimento. E uma criança, ou melhor, o professor perguntou para aquelas crianças o que era arrependimento e facultou a oportunidade para aquelas que desejassem se pronunciar, responder, dar sua opinião. Uma criança levantou a mão, ele facultou a oportunidade, e ela respondeu que arrependimento era sentir tristeza pelo pecado. E ele disse: muito bem, muito obrigado. Alguém mais deseja comentar o que é que seria arrependimento para você? E uma criança mais atrás levantou a mão, ele facultou a oportunidade, e ela respondeu que arrependimento era sentir uma tristeza tal que leve o indivíduo, a pessoa, a abandonar seus pecados. E esse
essa segunda criança foi em cheio na resposta. Porque arrependimento é exatamente isso, não é meramente tristeza pelo pecado. Ela deve incluir também essa aversão ou repulsa pelos seus pecados, né, que, por sua vez, desembocará no abandono dos seus pecados e numa vida de obediência ao Senhor. Bom, dito isso, aqui reiterando, né, o que nós falamos agora, o verdadeiro arrependimento não deve ser compreendido meramente como sentimento, né, denominado às vezes de remorso, outras vezes por contrição de espírito, mas envolve também uma aversão ao pecado, uma mudança de atitude em relação ao pecado, que chamamos de conversão, né? Atos 3,19 aparece a palavra arrependimento seguido de conversão, quando o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Então deve ser acompanhado de conversão. Arrependimento e conversão são os dois lados de uma mesma moeda, onde a conversão é um aspecto visível do arrependimento, conforme veremos nesta aula. Vamos aqui, mudança de coração, mente e vontade. Todo verdadeiro arrependimento, ele desenvolve uma mudança radical nessas três partes constituintes do ser humano: coração, mente e vontade. O arrependimento consiste essencialmente de uma mudança de coração, mente e vontade em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao pecado e em relação à justiça. Sem a regeneração, o nosso conceito de Deus, de nós mesmos, do pecado e da justiça é radicalmente distorcido. A regeneração muda os nossos corações e mentes, ela os renova radicalmente, levando-nos à obediência. Daí ocorre uma mudança radical em nossas vidas, onde todas as coisas se fazem novas, conforme descreveu também Paulo. Bom, nós não devemos definir, assim sendo, arrependimento como consistindo simplesmente de uma mudança da mente, apesar que também inclua, uma vez que a palavra grega, né, para arrependimento é metanoia, que é a junção de dois termos que quer dizer expansão da mente. A prova de que nos arrependemos de fato, ou seja, que nosso arrependimento foi genuíno, é se ele nos leva a abandonar nosso pecado e rebelião contra Deus. Se não, vejamos 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitaste, ou ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Observe que aqui nós temos um excelente exemplo de arrependimento, porque o arrependimento entre os tessalonicenses foi tal que eles abandonaram a idolatria, eles abandonaram seus ídolos e se converteram a Deus, se voltaram para Deus, dispostos a obedecê-lo e a esperar dos céus o retorno glorioso de Jesus Cristo. Então, que mudança, né? Aquele povo outrora idólatra, outrora mergulhados, né, numa idolatria gigantesca, por demais conhecida entre os gregos, vieram abandonar toda aquela vida mergulhada na idolatria, na promiscuidade, conforme você vai lendo as cartas de Paulo, tudo leva-nos a crer que fora a idolatria era um povo mergulhado na imoralidade, na promiscuidade, um povo cheio de vícios, mergulhado em toda sorte de pecado. E eles abandonam tudo aquilo e se convertem a Deus, abandonam seus pecados
e se dispõe a servi-lo fielmente. Bom, dito isso, e tendo examinado esse exemplo das Escrituras, vamos agora falar sobre regeneração e arrependimento, né? Há dois equívocos comuns quanto a estes termos. O primeiro deles é o arrependimento, é que o arrependimento precede a regeneração. Esse é um equívoco tremendo, né? Porque se a regeneração, né? Se a regeneração é uma obra operada pelo Espírito de Deus que nos capacita, né? Nos habilita a respondermos o chamado da graça, como é que ela então pode vir somente depois do arrependimento? Admitirmos isso seria o mesmo que dispensar a necessidade da regeneração, porque se o homem é capaz de se arrepender sem a regeneração, então a regeneração seria um trabalho em vão do Espírito Santo, e nós negamos isso. O segundo equívoco que nós não admitimos, né, que consideramos errado, é que o arrependimento é algo inerente ao homem, isto é, faz parte da sua constituição. E nós discordamos também desse ponto de vista. Em nossos dias é amplamente ensinado que o arrependimento é anterior à regeneração. E isso por se crer que o arrependimento é inerente ao homem. Mas eu te pergunto, será isso verdade mesmo? É o que nós iremos ver agora. Perguntemos a Jesus o que é que procede do coração do homem. Sua resposta em Mateus 15, versos 19 a 20, nos diz: do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Observe que Jesus não fez referência ao arrependimento, nem mesmo Paulo em Gálatas 5, versos 19 a 21. Portanto, o arrependimento é apresentado como decorrência da regeneração e não como anterior a esta. Se não, vejamos aqui. Em Ezequiel 36, versos 26 e 27, lemos: também vos darei um coração novo, e dentro de vós porém um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós porém o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e que guardareis os meus juízos e os praticareis. Bom, já vimos essa passagem e analisamos nas nossas videoaulas passadas, que tratou sobre a regeneração. Mas olha o que é que o profeta diz logo após descrever a regeneração, a obra que Deus realizaria no coração do seu povo. No verso de número 31, então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não eram bons. Tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Olha que maravilha. Eu te pergunto, nós não temos aqui uma descrição do arrependimento? Temos, né? Nós temos uma clara descrição do arrependimento, mas observe, ela é uma consequência da regeneração. O verdadeiro arrependimento é resultado da obra regeneradora de Deus. Paulo irá falar também deste arrependimento que resulta em salvação como tristeza segundo Deus. Em 2 Coríntios 7, verso 10, o apóstolo Pedro, ao ver a conversão de Cornélio e todos de sua casa, foi obrigado a confessar. Atos 11, 18. Deus também aos gentios deu o arrependimento para a vida. Observe que o arrependimento não é visto sob a ótica de Pedro como inerente ao homem, mas como uma obra operada por Deus no coração do homem. Deus também ao gentio deu o arrependimento para a vida. O mesmo deve ser dito quanto à fé salvífica. Embora nós não estejamos analisando a fé, mas faz
sumamente importante acrescentá-la aqui, né? Porque a semelhança do arrependimento, qual é visto como uma obra de Deus no coração do homem, semelhantemente é a fé salvífica, a fé salvadora. Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse o seguinte, no capítulo 1, verso 29, vos foi concedido, e aqui faz alusão a João 6,65, qual Cristo fala que ninguém pode vir a ele se o Pai não conceder. E então, veja só o que Paulo diz, vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Observe que Paulo menciona a fé em Cristo como algo que nos é concedido, né? Como uma dádiva, né? Dependendo da versão, chega a ser empregada a palavra dádiva, vos foi concedido, né? Além disso, Paulo, escrevendo aos Efésios 2, verso 8, diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa expressão isto, ou esse termo isto, aqui é neutro, o qual se refere tanto à salvação quanto à fé. Faz alusão exatamente à declaração de Paulo na primeira parte do versículo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso aqui Paulo vai nos dizer, não vem de vós, é dom de Deus. Dom é dádiva, presente. Então Paulo está completamente convencido de que além do arrependimento, a fé também é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, Ele mesmo que opera no coração dos pecadores. Mas, se ainda não é o suficiente, vejamos mais. Nessa mesma linha de pensamento, escreveu o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Observe, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O que é que João está nos dizendo? João está dizendo o mesmo que todos os outros autores sagrados disseram, a saber, se você creu no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, isso significa que você nasceu de novo. Ou seja, você só veio a crer em Cristo porque você nasceu de novo, porque você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Em resumo, o arrependimento na Ordus Salutis, ou seja, na ordem da salvação, vem depois e não antes da regeneração. Além disso, o arrependimento, como a regeneração, são obras exclusivas de Deus, indispensáveis à salvação do homem. É por isso que no artigo 7 da nossa declaração de fé, observe que existe uma ordem sequenciada, né? Fala primeiro da regeneração, seguido do arrependimento, seguido da santificação. Nessa ordem, o Espírito Santo primeiro regenera, segundo, ele realiza ou opera o arrependimento no coração dos homens, e por último, a santificação, né? E usando a linguagem do nosso artigo 7, né? Nos cristãos genuínos, nos verdadeiros cristãos. Porque, entenda bem, essa expressão, cristãos genuínos, ou a palavra genuíno que aparece com muita frequência na nossa declaração, o intuito dela ali é mostrar que nem todos, quanto vão à frente, após um apelo, que levantam a mão, são verdadeiramente convertidos, né? São verdadeiramente convertidos. Por outro lado, os verdadeiros cristãos, nós admitiremos, eles são regenerados pelo Espírito Santo.
Segundo lugar, eles são levados ao arrependimento pelo Espírito Santo. Ou seja, abandonar seus pecados e a se converterem a Deus, dispostos a obedecê-lo. Em terceiro lugar, eles são santificados pelo Espírito Santo. Certo? Então, o nosso artigo de fé, de número 7 da declaração, está em perfeita harmonia com as Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus por isso, né? Então, o arrependimento como a regeneração são obras exclusivas de Deus, indispensáveis à salvação do homem. Sem regeneração não há salvação, como Cristo disse, né? Se não nascerdes de novo, não vereis o reino dos céus. Então, é indispensável. O arrependimento também é indispensável à salvação, porque Cristo disse, se não vos converterdes, todos de igual modo perecereis. Eu quero aqui citar a confissão de fé de Westminster, que declara o arrependimento para a vida é uma graça evangélica cuja doutrina deve ser tão pregada por todo ministro do Evangelho como da fé em Cristo. Louvado seja Deus, eu tenho que assinar embaixo, né? Eu concordo veemente com isso. Eu estou citando a confissão de fé do Westminster porque, conforme vimos em nossa aula em relação à história da nossa declaração, o corpo de obreiros que ficou responsável de elaborar a nossa declaração se respaldou na confissão de fé de Westminster, conforme declaração de um deles. Bom, então essa foi a nossa videoaula e já aguardamos vocês para a nossa próxima videoaula em nome de Jesus.